E a marca também teve a experiência junto com a BMW, que uma aprendeu com a outra, né? Enfim. Estão usando motores. Os Range Rover usam 4.4 turbo, biturbo lá, eles estão usando agora. Né? Exato. Então, assim, eu acho que eles sofreram um pouco quando eles quiseram aumentar a produção, né? E acho que perderam um pouco a mão, principalmente de fornecedores, né? Enfim. Que nem aqui tem a fábrica de Itatiaia lá. Mas eles vão resolver. A fábrica fui eu que eu ia chegar lá. Como é que foi para fazer? A fábrica foi o seguinte. Chegava assim e falava assim, vamos ter que fazer uma fábrica de carro premium no Brasil. Você fala, ué? Veja bem, a Land Rover, ela tinha, a única fábrica que ela tinha fora da Inglaterra era na China, junto com a Chery. Sim. Os dois são sócios lá. E não era uma fábrica dela, era uma fábrica da Chery. 49 e 51. Exatamente. A única fábrica fora é aqui no Brasil. 100% deles, né? Uhum. Então, o que aconteceu naquela época? O Brasil apontava naquela época como um grande futuro. Você se lembra que a gente falava, a gente tinha no mercado, chegamos a 3 milhões e 800 carros. Sim, em 2013, né? A gente falava de 5 milhões, né? Potencial para chegar a 5 milhões em 3, 4 anos, era o que se falava. E o Brasil era o país, era a bola da vez, pré-sal, um cenário maravilhoso. Copa, Olimpíada. Tudo, né? Tudo. Um cenário maravilhoso. Eike Batista. Eike Batista. Depois tem uma história com o Eike que eu te conto. Boa. Mas foi nesse período aí. Mas, enfim, então, olhava-se para o Brasil, os caras me chamaram lá e falaram assim, como é que está a situação no Brasil? Né, cabe uma fábrica? Não... porque tinha uma coisa. Quando veio o Inovar Alto, aí a coisa pegou mesmo, porque ou você fabricava, ou então você virava um importador e encolhia. Isso aí. Tomava 35 pontos percentuais, não era nem 35% a mais. Não, era 35 pontos. 35 né? pontos em cima do valor final. Aquilo é roubo. Não, era loucura, né? É um roubo. Fora os outros impostos todos em cadeia, né? Então, já tinham decidido, né? E naquela época eu era presidente da BEIFA. E era a BEIFA, e eu virei para a BEIFA quando as empresas começaram a investir aqui em fábricas, né? Só para o pessoal entender, a BEIFA e a BEIVA, qual que é a diferença? Então, a BEIVA era a Associação Brasileira dos Importadores de Veículos. Uhum. E a BEIFA era a Associação Brasileira dos Importadores e Fabricantes de Veículos. Sim, né? Para ter essa... para ter essa coisa. Porque você tinha lá a própria BMW, que tinha virado um fabricante, né? Com a fábrica lá em Araguari. A Audi também já era? A Audi também já era em São José. A Land Rover começando, né? A fábrica lá em Itatiaia. Enfim, então a Mercedes também lá em Juiz de Fora, Iracema, que agora é a fábrica. Fazia Juiz de Fora também, o C, né? Não, mas tinha parado já. Já tinha parado o C? Já tinha parado, já. Eles tinham comprado a área em Iracemápolis e iam começar a fábrica lá. Que hoje é da GWM, né? É, isso aí. Vamos lá já. Exato. Então, assim... Bom. Era um momento assim de decisão. Ou você fazia a fábrica para se engajar dentro do projeto do Inovar Alto, para você ter todos os benefícios não era nem benefício, era redução das barreiras. Né? Isso aí, era mais ou menos por aí. Redução da tragédia. Da tragédia. E aí eu fui para a Inglaterra e falei assim, olha, a gente tem que fazer um estudo, né, de fazer uma fábrica lá. A gente não era BMW, porque a BMW tinha um ticket médio menor que o nosso. O nosso era um ticket médio um pouco maior. Então, o desafio era maior, né? Mas começamos o estudo, tudo, e viabilizamos o investimento. E fizemos a fábrica lá em Itatiaia, tudo está lá até hoje. É um desafio manter a fábrica viva, né? Por conta de... E a escolha do Rio de Janeiro foi porque o Rio de Janeiro, na época, foi o estado que ofereceu as melhores condições para nós, inclusive logísticas, né? Porque o Porto do Rio de Janeiro, naquela época, era melhor até que o Porto de Santos, né? Era mais eficiente. E a logística toda, se fez um estudo de logística muito profundo e o Rio de Janeiro foi melhor do que São Paulo. Mas não na época, desculpa só... Não, claro, desculpa eu. Na época, São Paulo, o estado de São Paulo, ele não estava muito disposto a ajudar, né? Então, da mesma forma que o Rio de Janeiro. Então, entre nós e a Mercedes tinha chegado antes e eles deram os incentivos para a Mercedes e nós fomos para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro deu os incentivos para nós que
que foi melhor, muito melhor do que o estado de São Paulo teria dado, né? Era Serra aqui, Cabral lá? Era. Mas que falta de visão, não? O seu amigo palmeirense lá zoou, hein? Mas me diz uma coisa, vocês não foram tentados pelo Nordeste, porque já tinha um monte de gente que aproveitava de incentivo lá? Nós tivemos lá, mas como eles tinham a Ford, eles não estavam muito... Não foi... O processo foi um processo seletivo, que envolveu, no início, acho que eram 10 estados que a gente tinha selecionado. E a gente foi passando por etapas, né? Obviamente, tinha todo um processo de avaliação do investimento, do localidade, do IDH, enfim, tinha mão de obra qualificada ou não. Então, era um estudo grande. E no final a gente tinha ficado entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Minas Gerais saiu por falta de porto, né, ausência de porto, e porque a área que o governo de Minas tinha, ou as áreas que eles tinham oferecido para nós, não eram tão boas, né? Eram regiões mais montanhosas, então o investimento seria bem maior, a distância também de porto, então a logística, o estudo logístico fez muita diferença para a análise, né? Então foi derrubando vários estados por causa do custo logístico. E no final tinham ficado Minas, São Paulo e Rio, e Minas dos três foi o pior. Então tiramos fora Minas, ficou São Paulo e Rio e optamos pelo Rio de Janeiro. Em São Paulo ia ser aonde? Em São Paulo tinha duas áreas. Tinha uma área perto de Pirassununga, por coincidência era perto da terra do Alckmin. Aí, ó. E tinha outra... Eu acho que o Alckmin é de Pindamonhangaba. Desculpa, Pindamonhangaba Vale do Paraíba, e Pirassununga. Ah, legal. As duas? As duas,